Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao seu canal e ao nosso canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério e todos aqueles da sua volta. Amém, querido? Hoje nós vamos abordar aqui no canal um assunto muito importante para nossas vidas, para nós que somos cristãos, desejamos herdar o reino dos céus. E o assunto de hoje é irmãos que não falam com irmãos. Irmãos que não falam com seus vizinhos, pessoas que se declaram cristão, mas não têm comunhão com o seu próximo. Mas antes de irmos para o assunto do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E também deixa aí no comentário a tua opinião, querido, a respeito desse assunto, ao qual tem atingido muitas pessoas dentro das igrejas. Mas antes disso, a gente vai ler um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então esse texto aqui, querido, de Hebreus capítulo 12, versículo 14, já está deixando bem claro que nós devemos, como cristãos, como seres humanos, como imagem e semelhança de Deus, seguirmos a paz um para com os outros, principalmente nós que somos cristãos. Nós precisamos seguir a paz com nossos irmãos. Nós precisamos seguir a paz com a nossa parentela. Eu não entendo uma pessoa que quer ir para o céu, está congregando na mesma igreja com uma pessoa e não se comunica com ela, não se dá com ela, não fala com ela. Uma pessoa que está vivendo no meio de uma parentela e não consegue se comunicar com a sua parentela, não consegue ser amoroso e amigável com a sua parentela, sua própria parentela, teu próprio sangue. Será que de fato essa pessoa está indo para o reino dos céus, querido? Será que de fato essa pessoa, ela tem Cristo na sua vida? É isso aqui que vai mexer comigo. No livro de João, capítulo 4, vai falar a respeito da mulher samaritana. O povo não se dava um com os outros, os judeus não se davam com os samaritanos não se davam com os judeus, e aí João estava batizando, e os discípulos também de Jesus estavam batizando, e aí eles perceberam, os discípulos de João perceberam que os discípulos de Jesus estavam batizando, que Jesus estava tendo mais seguidores, mais discípulos do que o próprio João, estava batizando mais pessoas do que o próprio João, e aí houve-se uma inveja. Dentro deles, eles foram correndo comunicar a João. Eles foram correndo anunciar João, tipo para levar uma contenda, uma divisão entre João e Cristo. Mas João sabia quem tinha chamado. João mesmo deu testemunho de Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo mandou Tiago seguir ele. Tá entendendo? Então, querido, o que vai acontecer? Os irmãos hoje não estão se comunicando com os outros. Irmão que tem ódio de outro irmão, irmão que não se dá com outro irmão, irmão que não se fala, não fala com outro irmão, não fala com teu pai, tá com rancor da sua mãe, tá com rancor dos seus próprios irmãos, da sua própria parentela. Irmão, que isso, irmão? Irmão, desse jeito você não vai conseguir herdar o reino dos céus. Que quando a Bíblia aborda esse texto, seguir a paz com todos, é para você seguir a paz com todos, até mesmo com seus inimigos, com aqueles que te aborrecem. Lembra do amor de Jesus? Jesus dizendo, antigamente era olho por olho, dente por dente. Mas agora Jesus está dizendo, olha, não é mais assim. Amarás aqueles que te perseguem, falai bem daqueles que falam mal de você. Olha a essência do amor, irmão, e a importância do perdão na vida do ser humano. Você pode viver a sua vida aqui na terra sem perdoar, mas uma coisa é certa, irmão, você está perdido. A sua alma está perdida. Você precisa voltar, você precisa pôr na sua consciência que Cristo é amor. E ele exige que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então como é que eu falo que amo a mim se eu não amo o meu próximo? Se Cristo está dizendo para mim amar ele como eu me amo.
Tem noção disso aqui, irmão? Então hoje nós temos visto dentro das igrejas, nós temos visto de pessoas que se diz ser cristão, que se diz ter Cristo em sua vida, que é uma pessoa salva, que ele foi alcançada por Deus, que foi transformada por Deus, mas quando Nicodemos foi visitar Jesus, a primeira palavra que Jesus disse para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Não tem como me seguir, Nicodemos, não tem como servir a Deus sem um novo nascimento. Quem vive de intriga é quem vive no mundo. Quem vive de confusão e inimizades são aqueles que continuam nas práticas mundanas. São aqueles que continuam tocando a sua vida aparentemente dizendo que é um cristão. Aparentemente dizendo que é crente. Mas se você vê na atitude dessa pessoa, mostra totalmente aquilo que é ao contrário daquilo que a pessoa está falando. Então o cristianismo não é palavras. O cristianismo é viver, irmão, a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que eu preciso seguir a paz, eu preciso seguir a paz. O que é ter paz? É você ter comunhão um com os outros. É você ter paz com o seu irmão. Não importa o pensamento dele, não importa as atitudes dele. Se ele brigou com você aqui agora, meu amigo, você tem que ter paz com ele. Você está na mesma igreja, você está no mesmo quintal, e você não consegue se comunicar com a tua parentela, e você ainda diz que é um cristão, você ainda diz que é servo de Deus. Será que Jesus não perdoou aqueles que bateram na tua face? Será que Jesus não perdoou aqueles que cuspiram nele? Vai ver na cruz Jesus todo arrebentado, todo machucado, debaixo de humilhação, de zombaria. Sabe o que Jesus vai dizer? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazes. Se Jesus perdoou aqueles que o sacrificou, quem somos nós, irmão, para não perdoar uns aos outros, para amar uns aos outros? Se você deseja o céu, irmão, põe a mão na consciência. Você não pode estar em contenda com o teu irmão. Você não pode estar em dissensão com o teu irmão, querido. Se você deseja o reino, se você tem Cristo na tua vida, ou diz que tem Cristo em sua vida, amado, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada na sua vida e você precisa rever os seus conceitos com Deus. Você precisa rever a sua vida com Deus. De fato, se você está trilhando o caminho do evangelho verdadeiro, porque implantar um evangelho de uma maneira que eu desejo viver, que eu quero viver, isso aí é fácil, irmão. Isso aí é fácil, mas você implantar o evangelho da palavra de Cristo, se você implantar o evangelho do amor de Cristo, você vai ver que a vida, a senda que você está levando, a trilha, o caminho que você está trilhando, está totalmente na contramão do que é o evangelho, do que é seguir Jesus, do que é ter Jesus de fato na sua vida. Jesus fala, os judeus não se davam com os outros, os samaritanos, os judeus não se davam. Mas aí Jesus, sabe o que Jesus vai fazer? É necessário passar por Samaria. Mas alguém vai dizer, falar, não, Senhor, não, nós não passamos por Samaria porque nós não se damos com samaritano. Jesus falou, é necessário passar por Samaria. Se ele está dizendo é necessário, porque há uma necessidade de uma restauração de aliança. Há uma necessidade de uma restauração de uma amizade ali, tá? Então Jesus, quando vai entrar em Samaria, a primeira coisa que Jesus vai fazer vai sentar no poço para descansar e vai dispensar os seus discípulos para não atrapalhar a restauração da aliança. E aí, quando a mulher chega, a mulher percebe que tem um homem sentado na beira do poço. Para piorar a situação dela, aquele homem ainda era judeu, que não se davam, se não se comunicavam. Mas Jesus foi ali para quebrar um tabu ao qual os homens implantam, e dizendo ainda que é de Deus, dizendo ainda que serve a Deus, dizendo ainda que vai para o céu. Não foi para isso que Jesus veio?
para trazer amizade onde não tinha mais. Exemplo disso, Pilatos, na época que Jesus foi preso, pegaram Jesus, levaram para Pilatos. De Pilatos mandaram para Herodes. De Herodes mandou para Pilato. E o texto vai dizer que naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos voltaram a ser amigos. Estavam os dois em inimizade. Mas quando Cristo chega na casa de Pilato e quando Cristo chega no palácio de Herodes, aí sabe o que acontece? A união volta. Porque onde Cristo está, a união. Aonde Cristo está, não tem igreja dividida. Aonde Cristo está, não tem cristão dividido. Um erro muito grande que eu vejo, irmão, entre o povo de Deus, é quando eu vou no monte orar, quando eu vou no monte buscar Deus. É um bolinho aqui, é um bolinho da Batista ali, é um bolinho da Assembleia aqui, é um bolo da Presbiteriana, é um bolinho ali, um montinho da Pentecostal, é um reino dividido, é um povo dividido. É por isso que a glória de Deus não se manifesta. É por isso que a presença de Deus não se manifesta, porque os próprios crentes, em seu orgulho, vai por causa das práticas, se esquecem que é um só povo, e um só Senhor, e um só Deus. É isso que a igreja não pode se esquecer, querido. A igreja primitiva de Atos, aonde tinha um problema, os apóstolos em Jerusalém enviavam socorro. Ou a igreja de Coríntios enviava socorro. A igreja de Éfeso enviava socorro. Então a igreja estava sempre unida e unânime. A igreja crescia, expandia, os milagres, os sinais, os prodígios e a maravilha do Senhor seguia aquele povo. E por que não acontece mais nas igrejas de hoje? É porque o povo de Deus se dividiu, irmão. Tem gente se achando superior demais. Tem gente se achando poder demais. E aí não quer falar com o seu próximo, aí não se comunica com teu irmão. Jesus espera a mulher samaritana jogar o cântaro na água. E Jesus fala, mulher, dá-me de beber. Sabe qual foi a resposta da mulher? Como pode tu, judeu, me pedir de beber? Eu sendo uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Os judeus não se dão com os samaritanos. Né? Mas você vai ver na passagem do bom samaritano que quem está resgatando o que foi assaltado, quem está cuidando de quem foi assaltado, não foi o doutor da lei, não foi os levitas, não foi o sacerdote que passou de largo, mas foi um samaritano que socorreu aquele homem que estava vindo de Jerusalém. Então, querido, vamos quebrar esse tabu no nosso meio. Vamos tirar essas picuinhas, irmão, do nosso meio. Nós somos cristãos, nós somos servos do Deus Altíssimo. Você não pode viver de intriga com teu irmão, querido, em dissensão, em discórdia. Você não pode virar a cara para o teu irmão. Sabe por quê, querido? Porque naquele grande dia que a trombeta soar, você vai ficar para trás, meu irmão. Percebe, querido, você está correndo um grande risco em sua vida, por causa do seu orgulho, da sua prepotência. Você corre um grande risco de ficar para trás do dia do arrebatamento. Ou você ir para o inferno, querido, no dia da sua morte. Então, amado, eu vou te dar um conselho da parte de Deus, nesta noite, neste dia, ou nessa tarde, que esse vídeo está chegando até você, meu irmão. Põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Vê o que você está fazendo. Está de fato de acordo com as escrituras sagradas. Veja o que você está fazendo. Está de fato de acordo com Jesus, com a palavra de Deus. Porque o amor não é selecionado. Pessoas se selecionam. Agora, o amor de Cristo, a comunhão, o amar o próximo, é para todos, até para os nossos inimigos, até para aqueles que nos odeiam. O amar é para todos. Então, seguir a paz com todos. E a santificação não é seguir a paz com alguns, não, irmão. É seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá
ao Senhor. Amém, querido? Põe a mão na consciência, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.